Êxodo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. Moisés era o terceiro filho de uma família que eram de Israel, eram descendentes de Abraão. Tinham uma promessa que Deus tinha feito sobre eles, sobre toda aquelas pessoas, porque eles ainda não eram reconhecidos como nação, mas era o povo de Deus. Era o povo que já tinha as leis deles, tinha sim o exemplo de Abraão, até chegar a eles. E eles acreditavam que Deus um dia ia mandar um libertador e que iria tirar eles daquela situação. Do outro lado, tinha Faraó. Tinha um tirano que não reconhecia o tempo do povo que ajudou ao Egito. Se o Egito hoje era o que era porque existia um homem chamado José, que era também, né, descendente de Abraão, e que favoreceu. O Deus dele salvou aquele local, salvou aquela nação do Egito, e na época da fome, foi governador, soube administrar e soube cuidar. E foi até por isso que a família dele e todos deles foram parar ali, por benevolência do primeiro faraó daquela época de José. Só que agora se levantou o mal. Quer dizer, na vida das pessoas existe essa época, né? Que você está bem, aquela época em que tudo está bem e que não tem problema. É, você está muito feliz, está satisfeito. Mas acontece o mal. O mal, ele vem para todo mundo, sabe? O mal, ele faz você se movimentar. O mal faz você sair da acomodação. O mal faz você clamar mais, pedir socorro. O mal faz você se chegar a Deus, se chegar à fé. É como uma criança, enquanto está de barriga cheia, brincando e a brincadeira está boa, ela não lembra da mãe, ela só está ali distraída com a brincadeira. Até que se machuca, dói a barriguinha porque está com fome, o mal. O primeiro movimento é o choro e o segundo movimento é gritar a mãe ou o pai. Assim somos nós no dia mal. No dia mal, a gente se aproxima de Deus e Ele não nos deixa faltar. Nessa leitura aqui do Êxodo, ela é uma leitura não muito curta, você pode ler depois tudinho, mas resumindo, uma mãe toma uma decisão. Um tirano manda matar as crianças que nascem do povo dela. As parteiras não aceitam isso, não concordam. Aí ele, vendo que não aconteceu nada, que não se foi obedecida a ordem dele, manda então que as crianças que fossem nascidas homem jogar, afoga, dá pro jacaré lá no rio. Essa mãe junta ela e a família, toma uma decisão, esconde de todo jeito. Aqui não especifica bem, mas eu creio até que ela conseguiu esconder até o tempo de gravidez. Porque o neném nasce, o vizinho não bate na porta, ninguém vai lá atrás, aqui não diz sobre isso. Eles conseguem esconder essa criança até 3 meses. Até 3 meses essa criança fica escondida e salva, dentro de casa. Só que a criança cresce. É a sua promessa. Você está passando aquela luta, você está gemendo, você está desesperado, mas você crê em Deus. Você é submissa à lei de Deus. Você chora com Deus, você ora, fala com Deus, passa o dia mal com Deus. Mas creia que desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua promessa já está, já existe, já está pronta. E não deixa de crescer, não deixa de tomar forma, não deixa de estar tendo o curso natural para o encontro da sua vitória. Joquebede era o nome dessa mulher. Com 3 meses não tinha mais como ela segurar aquela criança. Porque a criança já chorava mais forte, a criança com 3 meses já está mais acordada, está mais ativa. E ela teve que fazer um cesto. Não é um cesto qualquer. Ela usou tudo que ela tinha ao alcance dela de proteção àquele cesto. A Bíblia vai narrando como ela foi fazendo o cesto, como foi fazendo as selagens do cesto, protegendo aquele cesto para colocar aquela criança. Mas ela sabia que mesmo o cesto protegido daquela maneira, se não fosse Deus ter misericórdia e responder e guardar a promessa dela, jacaré ia comer ou a água uma hora ia entrar. Mas ela acreditou e ela não parou. Ela foi perseverante.
Ela foi perseverante em guardar a gravidez, ela foi perseverante em guardar a criança até 3 meses, e agora ela está sendo perseverante em selar o cesto, em selar o local que ela guardaria a promessa dela. E leva a criança para o rio. Se é para botar no rio, não vai ser o meu inimigo, quem vai botar sou eu. Mas só que eu vou botar com Deus. Eu é que vou lá e vou fazer o certo. O inimigo não vai tomar minha frente e fazer o que eu tenho que fazer. Quem tem que fazer sou eu. E deixa a filha, caçula, para acompanhar a promessa. E Deus é fiel. No tempo certo, na hora certa, a tua promessa toma forma. E o dia, e a hora, e a forma como Deus fará acontecer, ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Mas a certeza é que Deus é fiel. A palavra de Deus diz que a princesa, filha daquele tirano, que não podia engravidar, era estéril. Ela desce para se banhar naquele rio, naturalmente numa parte onde os bichos não comeriam, né? Porque não iriam deixar a princesa tomar banho no lugar que jacaré pegasse ela. E as servas, assim como para beber, para comer, tinha alguém que provasse antes, as servas vinham na frente. As servas, nenhuma delas viram aquele cesto, gente. Nenhuma serva dela viu o cesto. A Bíblia diz, esse texto narra, que quem vê o cesto é a princesa. Por que Deus deixou só a princesa ver? Ela tinha autoridade para continuar guardando a promessa de Joquebede. Os servos vê, tinham que obedecer o tirano. De repente poderia até empurrar o cesto mais para o meio do rio, dar para jacaré, e a princesa nem ia ver. Porque era obediência. Mas a princesa não. A princesa tinha autonomia, autoridade de pegar aquele cesto, primeiro achar bonito, segundo curiosidade saber o que tinha dentro. E já tinha a história que rolava que os filhos dos israelitas eram jogados ali. Então vamos lá ver se tem um bebê. E que bebê lindo. E o nosso Deus fez ela se encantar com aquele bebê. Ela quis aquele bebê. Final da história, ela pega o bebê, toma o bebê para ela, só que não tem como ela dar de mamar. Não tem como ela dar de mamar. Porque ela não engravidou, ela nunca foi mãe. Mas ela toma uma decisão que aquela criança ia ser filho dela. Mas ela precisava dar de mamar. Agora vamos parar para pensar, será que lá no Egito não tinha uma mulher, uma serva, que não tivesse tido filho e que não pudesse dar mamar a essa criança? Claro que tinha. Mas Deus, quando Ele diz a você, Ele te afirma que há uma promessa para sua vida, Ele é fiel e Ele já está com tudo pronto. Tudo pronto. E aquela criança que vem olhando e guardando a promessa, acompanhando a promessa, assim que ouve se falar de que há necessidade de achar alguém amamentando para dar de mamar à criança, ela oferece. Eu conheço alguém que teve filho há pouco tempo, ela tem leite, ela pode amamentar. E ela vai lá, ela busca a mãe do bebê. Oh, glória a Deus. E vem Joquebede. E se apresenta à princesa. E Joquebede devolve o filho na mão da mãe. E diz à mãe, ó, a partir de hoje você vai ter salário. A partir de hoje você vai tudo o que você precisa, você vai ter, você e sua família. A partir de hoje, até segurança eu vou botar na tua porta para ninguém te perturbar. Porque o meu filho não será jogado no rio para ser engolido, nem afogado. E Joquebede teve o tempo certo para amamentar o próprio filho, né? Que agora era filho da realeza, seria filho da realeza, que seria criado com a realeza, e aquele que deu a ordem para matar as crianças, para destruir a promessa daquela família, aquele que era o propenso assassino, se torna avô da criança, se torna a família da criança. E essa criança ela tem tempo de ter a mãe do lado, o pai, os irmãos, o leite da mãe, a bênção do pai e da mãe, mesmo desde pequenininho ouvindo as histórias do Deus de Israel, enfim. Vem aí a segunda parte. Porque Deus tinha prometido àquele povo que estaria mandando um libertador, alguém que iria tirá-los daquela escravidão e levá-los para uma nova terra, em segurança. E aí começa a história de Moisés, filho da fé, filho de uma família, uma mulher forte, que crê em Deus, que é unida, tem uma aliança com o marido dela, sabe? E que esse marido confia totalmente nessa mulher, tem filhos aliançados com a mãe e olha
a bênção que é temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Ele e tomar decisões em fé. Ela não foi procurar conselho de ninguém lá na rua, não. Ela foi pela palavra, ela foi pelo aquilo que ela acreditava, no que ela ouvia falar do Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É isso aí. E ela conseguiu salvar o filho dela. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Quando cremos no Senhor, tomamos atitudes, as nossas ações são em obediência ao Senhor. Se você estiver passando por alguma crise, dia mal chegou para você, creia. Não para, persevere, persevere, continua a orar e fazer os atos que você está fazendo, chamando a atenção de Deus, porque a sua bênção, escondida, ainda que você não está enxergando ela, ela já existe. Está tomando forma, tamanho e hora certa para se resplandecer na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.